Você já ouviu falar sobre a crise de 1929? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Quero que você preste atenção porque a gente vai comentar um pouquinho de cada crise de 1929 até 2025 e nós vamos dar uma passeada pelos gráficos e entender um pouquinho cada crise, o que levou a essas crises e como a recuperação se deu após a intervenção de governo. A crise de 1929, ou a Grande Depressão, foi o colapso do capitalismo e também do liberalismo econômico e ficou conhecida como uma crise de superprodução. Essa crise, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico. Naquele momento, teve causas de superprodução e especulação financeira. Os Estados Unidos, antes da crise econômica, como é que era? Antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. A economia americana já possuía índices que comprovavam essa supremacia, e os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. Em virtude do rápido crescimento da economia americana, após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Loucos Anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, o estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Após isso, como é que foi a quebra da Bolsa de Nova York? Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremas frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estavam à beira do precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. Esse processo foi explicado por Hobsbawm da seguinte maneira: o que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms dos mercados livres, era que, os salários ficando atrás, os lucros cresceriam desproporcionalmente e os prósperos obtiveram uma fatia muito maior do bolo nacional. Mas com a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos grandes dias de Henry Ford. O resultado foi superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. A questão salarial, que foi mencionada no trecho acima, é muito importante para entendermos uma das facetas dessa crise, a superprodução. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Nem o mercado americano, nem outros países conseguiam absorver essas mercadorias. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas americanas. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro, no qual ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. E essa situação se estendeu por dias. No dia seguinte, no dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda e imediatamente o valor das ações despencaram e bilhões de dólares desapareceram e a economia americana quebrou. Agora eu vou levar vocês aqui para o gráfico. Eu consegui entrar aqui no gráfico do S&P 500 e aqui nós vamos ver em 1929, basicamente numa terça-feira, dia 24 de outubro, foi quando tudo aconteceu. Então, olha, nós percebemos que o mercado nessa data caiu nada mais nada menos do que 82,68%. E essa queda, pessoal, perdurou por muitos anos, tendo uma retomada quase 10 anos depois. Reparem que aqui, por volta de 1932, basicamente 12 de setembro, o mercado começou a ensaiar uma leve recuperação. E aqui, mais ou menos dia 1º de maio de 1933, após essa quebra de pivô, o mercado começou a ensaiar uma retomada de alta. Claramente nós podemos enxergar aqui um pivô de alta que, quando foi quebrado, ele lateralizou e isso aqui durou aproximadamente
3 anos, até que nessa região aqui de dia 21 de outubro de 1935, o mercado começou a tomar forma novamente e chegando mais ou menos aqui em 1954, o mercado realmente decolou. E agora nós vamos ver as outras crises que abalaram também o mercado internacional e, consequentemente, refletindo também no nosso mercado, assim como todas as bolsas globais dependem muito do mercado americano, e aqui ele já estava estabilizado, mas durante esse tempo, nós passamos por outras crises e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Era exatamente dia 19 de outubro de 1987, uma segunda-feira, ficou conhecida como uma segunda-feira negra, que abalou o mercado financeiro de uma maneira sem precedente. Nesse dia, o índice Dow Jones caiu 22,6%, uma queda de 508 pontos. Para dar uma ideia, isso é como se o mercado perdesse o quarto do seu valor em um único dia. A última vez que isso tinha acontecido foi justamente em 1929, antes da Grande Depressão. Nos dias que antecederam o crash, especialmente no dia 16 de outubro, aumentou a volatilidade do mercado. Com isso, o índice S&P 500 caiu, gerando uma instabilidade. Quando o mercado abriu no dia 19, muitos investidores não conseguiram negociar as suas ações, o que desestabilizou ainda mais os preços. Mas o que fez o mercado colapsar desse jeito? É isso que nós vamos entrar agora. O crash de 87 foi um evento marcante na história do mercado financeiro. Vamos entender os principais fatores de uma forma simples e direta. Primeiro, é importante saber que não foi o único motivo, mas uma combinação de várias situações que acabou abalando a confiança dos investidores. Notícias econômicas negativas. Em outubro de 87, começaram a surgir notícias ruins sobre a economia. O governo dos Estados Unidos queria acabar com os benefícios fiscais para fusões de empresas, e isso deixou muita gente preocupada, achando que as empresas poderiam parar de crescer. O déficit comercial dos Estados Unidos crescia, e isso gerava medo. Um déficit maior podia significar que a economia não estava bem. Com isso, muitos investidores começaram a vender suas ações, temendo perder dinheiro. Em 16 de outubro de 87, ocorreu esse fenômeno. Nesse dia, várias opções e futuros de ações venciam ao mesmo tempo, aumentando mais ainda a volatilidade do mercado. Os investidores ficaram nervosos e começaram a vender suas ações rapidamente, vendendo em massa. Quando o mercado abriu em 19 de outubro, muitos investidores estavam prontos para vender estruturas como seguro de portfólio, e aqui a gente fala de compras de put. E a arbitragem de índices aceleraram muito mais ainda suas vendas, com muitas ações sendo vendidas de uma vez. Os preços começaram a despencar. O sistema de negociações já haviam sido saturados. O volume dessas negociações foram tão altos que o sistema da bolsa não conseguiu acompanhar. As ordens de venda demoravam mais de uma hora para serem processadas, causando ainda mais pânico. Os investidores temiam perder ainda mais dinheiro, criando um ciclo de vendas sem fim. Esses fatores mostram como a confiança do mercado pode ser facilmente abalada. Eventos inesperados podem rapidamente se transformar em crises. Então, quando nós traçamos aqui uma ferramenta de expansão, nós conseguimos identificar uma queda de quase 34%. E essa queda, ela durou aí nada mais, nada menos, do dia 24 de agosto até o dia 23 de novembro. Para ele começar a ensaiar uma retomada de alta, foi no dia 1º de fevereiro de 1988, um ano praticamente aí, a bolsa derreteu e ele fez esse ensaio de alta aqui quando ele formou esse pivô de alta, ensaiando uma recuperação. E para que ele saísse dessa crise de 1987, ele levou aí 2 anos para se recuperar. Foi quando ele rompeu esse topo histórico aqui de 1987. Então essa aqui foi mais uma das crises que o mercado americano enfrentou. A outra crise do mercado americano, mais conhecido como a bolha.com, que estourou e quebrou mais de 500 empresas e até hoje causa assombrações nos grandes investidores. Aquela época estava surgindo, o estouro da internet, a novidade era grande, a abundância de dinheiro para financiamento fez chover muitos novos negócios que não duraram por muito tempo. Então vamos entender um pouquinho sobre a bolha.com. No dia 10 de março de 2000, o Nasdaq, índice que é termômetro de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, chegou aos 5.132 pontos na sua máxima histórica. Então, de repente, tudo mudou. As empresas do índice perderam 75% do valor até o final do mesmo ano, gerando prejuízos enormes para os investidores. O episódio entrou para a história como o estouro da bolha.com, quando mais de 500 empresas que prestavam serviços na recém-popularizada internet quebraram. O estouro foi precedido
por um longo período de exuberância irracional. Da margem de 5.000 pontos do pregão do dia 10 de março de 2000, o Nasdaq perdeu mais de 5 trilhões em valor de mercado e chegou em 1.200 pontos em outubro de 2022. Naquele dia 10 de março de 2000, o Ibovespa caiu 2% para 18.280 pontos, depois de ter obtido um acumulado de 110% em 1999. O Ibovespa registrou uma perda de 18,7% em 2000. Então, para resumir isso aqui, olha, até a metade da década de 90, a internet era basicamente uma rede acadêmica que era acessada por terminais. Em 93, um grupo de pesquisadores de Illinois divulgou o primeiro navegador que apostava nessa interface gráfica, que mostrava imagem e vídeo. No ano de 2000, foi a geração de um efeito riqueza, quase que incontrolável. Uma tremenda especulação em ações em forte liquidez como oferta de capital de risco. Então, era tranquilo. Você tendo um projeto, um plano de negócio.com, era muito provável que você tivesse acesso ao dinheiro. Mas a consequência disso foi que muitos investidores ignoraram as análises e métricas tradicionais. Num cenário como esse, o papel do analista se torna secundário, porque o investidor se sente seguro para tomar uma direção independentemente do que um analista está dizendo. Então, nessa data aqui, em dia 5 de setembro de 2000, foi quando tudo aconteceu. E aqui nós conseguimos ver no gráfico do S&P 500 também, aqui no TradingView, que o mercado nessa data, ele caiu quase 50%, desse topo de 5 de 2000 até aproximadamente 14 de outubro de 2002, foram 2 anos de queda praticamente direto. Então aqui mais ou menos de 16 de junho de 2003 foi quando ele começou a ensaiar uma retomada de alta, fazendo esse pivô de alta aqui nessa região, e desde então ele começou a subir. Ele só superou esse topo histórico aqui no dia 9 de julho de 2007, quase 4 anos depois. E esse próximo crash foi no ano de 2008, um ano que realmente marcou a história novamente. Para muitos, a maior recessão desde 1929, a crise financeira de 2008, assustou o mundo todo. O resultado da crise fez com que nações inteiras pagassem e o mundo entrasse em recessão em 2009. Afinal, mas o que aconteceu? Por volta de 1998, os bancos dos Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro a muita gente que não tinha como pagar. Mesmo quem estava desempregado e não tinha renda nem patrimônio, conseguia ser aprovado pelo banco para receber um financiamento e poderia dar a própria casa como garantia por vários empréstimos. E esse tipo de crédito conhecido como subprime, de segunda linha. O volume de financiamento desse tipo era gigantesco. Os bancos passaram então a misturar essa dívida de alto risco, poucas chances de serem pagas, com dívidas de baixo risco, de clientes com bom histórico de pagamento, e montar vários pacotes, as chamadas CDOs, obrigação de dívida com garantia. Eles vendiam os CDOs para investidores de todo o mundo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomaram os empréstimos pagassem o valor devido, o dinheiro iria para quem comprou a CDO com juros. Os compradores eram levados a acreditar que estavam fazendo um ótimo negócio, porque os juros eram altos. Então, eles sabiam exatamente que tipo de dívida haviam dentro da CDO, que estavam comprando. Mas as agências de classificação de risco, que é Standard & Poor's e Fitch e Moody's, depois criticadas por seu papel na crise, garantiram que eram investimentos de alta qualidade. O problema é que os devedores não pagaram suas dívidas. E como essas dívidas estavam nas mãos de bancos e fundos de investimentos do mundo todo, houve um efeito dominó no mercado. E veio a segunda-feira do terror. Em 15 de setembro de 2008, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência. As bolsas do mundo todo despencaram. A data ficou conhecida como a segunda-feira do terror. Em seguida, outros bancos anunciaram perdas bilionárias. Foram meses de muita instabilidade no mercado e, para tentar evitar a quebradeira em série, governos de vários países anunciaram um plano de socorro à economia, injetando bilhões em bancos. E quando nós olhamos aqui, foi justamente depois dessa recuperação aqui das bolhas.com, basicamente 4 anos depois veio a crise do subprime, que caiu mais ou menos aqui 60% depois de 4 anos, depois dessa crise que o mercado já estava se recuperando após ter quebrado aqui esse topo histórico do início da bolha lá de 2000, chegou aqui uma nova crise que se deu por chamar bolhas do subprime. E aqui nessa região nós podemos ver que no dia 1º de outubro de 2007 o mercado ele já começou a se desenrolar de forma negativa, quando dia 7 de janeiro o mercado colapsou e aí veio e foi até mais ou menos aqui dia 2 de março. E quando ele começou essa recuperação, 6 meses depois, praticamente aí dia 9 de julho, ele começou a ensaiar aqui com esse pivô de alta uma retomada de mercado. E mais ou menos nessa região aqui, no ano de 2013, dia 29 de abril,
ele quebra novamente esse topo histórico, ele voltou a estabilizar. Então vamos ver qual foi a próxima crise. A pandemia da Covid-19 causou uma grande crise econômica global em 2020 que impactou especialmente as micro e pequenas empresas. E esse impacto na economia em 2020, 716.372 empresas encerraram suas atividades, sendo 99,8% delas do menor porte. A crise resultou em uma perda significativa de capital. Alguns acreditavam que a crise não deixaria marcas permanentes. Os setores mais afetados, como restaurantes e transportes aéreos, deveriam se organizar. E foi isso que aconteceu. Foi quando o S&P caiu aí mais 35,21%, e foi uma crise realmente que não demorou nem tanto assim para passar, porque no próprio ano de 2020 ela recuperou e já fez aqui uma sinalização de alta, mais ou menos aqui no dia 26 de maio. Ela quebra essa máxima de quando começou tudo a desabar com essa crise sanitária. E desde então ela se estabilizou, e agora aqui nessa região, 18 de fevereiro de 2025, começou também uma pré-crise sobre o tarifaço que o Trump colocou sobre todos os países, e o mundo todo está sofrendo com essas especulações, e nós realmente não sabemos até onde o S&P 500 vai cair, porque se nós pegarmos aqui essa ferramenta e nós vamos entender quantos por cento o mercado caiu de 18 de fevereiro até sexta-feira, dia 31 de março de 2025. Olha, o S&P 500 já caiu aqui 17,63%, chegando basicamente aqui nos 20%, que já é uma queda muito grande. Mas se nós olharmos essas regiões onde tiveram quedas um pouquinho mais brutas, nós vamos entender aqui. Geralmente ele cai aí 20, 25%, e nós já estamos chegando mais ou menos nessa casa. Agora, nós sabemos que o mercado, ele pode daqui, é uma região de suporte, e nós podemos entender que quando chegamos nessas regiões, a gente consegue perceber que se faz um suporte justamente nesse fundo que se formou. Pode ser que o mercado bata aqui nessa região e ele comece a querer ensaiar aqui uma retomada de alta. Agora, nós só podemos confirmar isso justamente quando o mercado ele começa a mostrar pivôs sendo quebrados na direção oposta. Mas a gente não pode, na real, prever quantos por cento esse mercado ainda pode cair. Eu não sei se o mercado ele pode vir aqui, testar ainda mais essa região de suporte dos 4.100. Aqui também é uma região importante, onde ele pode sim e vir buscar. Nós sabemos que essas regiões funcionam como zonas de atração e zonas de impulsão de preço, aonde tem muito comprador posicionado. Assim como aqui também existe uma região de impulsão, porque existem muitas ordens de compras aqui nessa região. E se o mercado se mostrar realmente forte para segurar toda essa venda dos desesperados do mercado e fazer com que o mercado suba, beleza, nós rapidamente vamos ver essa região aqui de topo sendo quebrada. Agora, se os compradores estiverem fracos nessa região, a próxima zona de atração do preço é justamente essa região aqui de suporte, que está marcando ali os 4.100, e certamente esses compradores que abriram mão aqui, eles vão começar novamente a se posicionar aqui. Aí eu te pergunto, é uma região de oportunidade ou realmente é uma região de pânico, onde você não deve estar operando? Bom, eu tenho as minhas teses, eu tenho as minhas análises. Se você olhar com o olho de quem vê isso aqui sendo uma região de impulsão, é uma região sim de você posicionar, como aqui também. E se nós olharmos as empresas brasileiras, todas as vezes que os mercados eles têm essas crises globais, isso aqui gera para nós oportunidades. E quais os momentos que eu fico olhando? Justamente aqui, pessoal, nessas regiões onde o mercado cai e se faz suporte. Se você tiver aversão ao risco, o que você tem que fazer? É colocar um stop curto. Se ele varar aqui para baixo, você sai. E aí você espera. Se por acaso o mercado descer nessa região aqui, você pode tentar novamente. Mas, Paulo, ele não chegou lá e voltou. O que geralmente eu aconselho? Subiu, rompeu essa região aqui novamente. Nisso que ele voltar para fazer esse teste, é a hora de nós tentarmos novamente. Só que eu tenho os meus critérios, a minha base operacional. Eu não estou aqui mostrando para vocês que vocês têm que operar nessas regiões. Eu só estou falando tecnicamente como o preço funciona nessas regiões e aonde você deve tomar posição. É justamente nessas regiões de suporte, nunca em regiões de resistência, que é justamente onde a maioria das pessoas acabam entrando, e é um erro fatal, onde você perde seu capital. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, @DeltaOpções, para mais vídeos como esse. Se você achou relevante e gostou
de falarmos do mercado lá desde 1929 até 2025 e me incentivar com mais vídeos sobre esse, falando sobre a história dos mercados, sobre os eventos que aconteceram lá no passado. Isso me incentiva a fazer, porque, pessoal, isso dá um trabalho danado. Eu vou gravar, eu vou fazer edição, eu vou lançar na plataforma, então isso aí demora às vezes um dia para fazer. Então a única coisa que eu te peço é que você deixe seu like. Um forte abraço e até mais.